Vamos lá, então. Vamos começar pontualmente, né, para aproveitar ao máximo o nosso tempo. Então, primeiramente, muito obrigada a presença de todos. Uma boa noite. É uma alegria muito grande para a gente estar fazendo essas atividades, levando um pouquinho dos nossos estudos. Essa palestra está sendo realizada pelo Centro de Estudos da Barra da Tijuca. Nós temos presentes agora todos os convidados do Rio de Janeiro, do Estado, do Brasil e até de fora do Brasil. Então, mais uma vez, é uma alegria, numa segunda-feira, estar com tanta gente agora disponível para ouvir um pouquinho sobre essa nova ciência. O objetivo da atividade é apresentar alguns dos aspectos da logosofia. Vamos falar sobre alguns conceitos, os conceitos de vida, destino e esperança, e dessa ciência que é principalmente a ciência da superação humana. Vão ser aproximadamente 50 minutos de exposição. Caso dê tempo, a gente vai abrir para perguntas no final. Caso não dê tempo, eu sugiro que anotem, façam essas anotações e envie para a gente por e-mail. Até coloquei na tela o nosso e-mail, que é o rj-barra@logosofia.org.br. Além disso, nós temos um link, que é o Linktree, /logosofia.barra, que neles vocês podem se inscrever para o nosso curso. A gente oferece um curso gratuito de três reuniões para falar, para aprofundar um pouquinho mais sobre logosofia. E nesse Linktree vocês conseguem acessar o formulário para inscrição nesse link, consegue acessar o nosso Instagram, que nele vocês acompanham várias atividades que a gente tem realizado online também, além do download gratuito de livros. Terão alguns ensinamentos que vão ser citados e podem ser baixados gratuitamente também no nosso site, que é esse que está na tela. Bom, nós vamos tirar o áudio de todos os participantes da atividade para que não tenha interferência ao longo da apresentação. E os vídeos fiquem à vontade, alguns a gente pode tirar caso a internet fique um pouco pesada, mas é importante dizer que a gente também está fazendo uma transmissão pelo YouTube, tá? Bom, vou apresentar os nossos palestrantes. Tadeu, que é empresário, formado em economia e análise de sistemas, membro docente, estudante da Fundação desde 1991, e a nossa querida Célia Tessini von Krieger, mestre em sistemas de gestão, especialista em gestão de RH, psicóloga, trabalhou no setor privado, trabalha atualmente no setor público, membro docente da Fundação desde 1993. Queridos, boa noite. Obrigada. Tadeu está com a palavra. Obrigado, Natácia. Bem, primeiro, agradecer a todos pela presença, dizer que tanto eu quanto a Célia também estamos fazendo um esforço, não somos palestrantes profissionais, estamos aqui para passar a vocês um pouco do bem que nós recebemos ao longo dos anos que estudamos logosofia. Então, para quem não conhece, a logosofia ela é uma ciência, tá? Foi criada pelo pensador argentino Carlos Bernardo González Pecotti, conhecido com o nome espiritual de Raul Sol. A logosofia, amanhã, vai estar fazendo 90 anos de existência, que ela foi fundada no dia 11 de agosto de 1930. Então, estamos aí numa semana de grandes comemorações aí por essa data. A logosofia, ela tem as sedes no Brasil inteiro e fora do Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Israel, Estados Unidos, México, em vários países do mundo. Ela também tem colégios, onde se ministra a educação comum, para crianças, adolescentes, e onde é empregado a pedagogia logosófica. Para quem quiser conhecer mais logosofia, a Natácia já disse aí, tem o site, tem um site que é o www.logosofia.org.br, e o autor deixou escrito vários livros que podem ser baixados gratuitamente lá pelo site. Então, eu espero
né, aqui conseguir passar para vocês um pouco do que eu recebi, né, ao longo desses anos, né, eu estudo logosofia desde 1991, e como eu recebi muito, né, dessa obra do autor, eu me sinto na obrigação, né, de passar para outros seres o bem que eu recebi. Então, eu e a Célia, como falei, não somos palestrantes profissionais, mas esperamos aqui conseguir passar um pouco dessa vivência. O tema é vida, destino e esperança, né? Dava para fazer 3 palestras e ainda ficava faltando, né? Porque são temas muito, muito abrangentes. E eu vou falar um pouco, né, da minha trajetória, né? Como é que eu vim parar na logosofia, né? Então, eu sou de uma família, né, de origem católica, né? Então tive uma infância com um pai engenheiro, minha mãe dona de casa, decoradora, 2 irmãs, então uma família de classe média, né? Educado em cima da religião da religião católica, e eu desde pequeno eu tinha muita curiosidade para saber como é que as coisas funcionavam, interesse para saber como é que funcionava, e também tinha curiosidade para saber sobre assuntos espirituais, né? Se existia vida depois da morte, intuía que existia Deus. Aliás, a religião, né, falava de Deus, e eu sempre procurei entender e buscar evidências, né, dessa existência de Deus, da existência da vida após a morte, porque eu buscava a vida eterna, buscava a felicidade plena, né, não sabia por que os problemas, né, aconteciam, e isso me deu também uma infância assim, com muita insegurança. Eu tinha muito medo assim das coisas, eu rezava muito, achava que a reza era uma das chaves que conseguiriam desvendar para mim alguns mistérios, né, que eu buscava. Eu tinha várias superstições, né, aquela de não passar embaixo da escada, deixar um chinelo virado. Eu não dormia de pé descoberto, porque uma vez uma prima minha falou que se deixasse o pé descoberto, o espírito vinha e puxava o pé. Então, você imagina, né, uma criança com medos, né? A minha avó sempre ameaçava, depois de castigo, eu e meu primo, quando a gente fazia bagunça num quarto escuro. Então, o escuro me dava medo. E aí fui crescendo, né? Juventude, mas carregando esses medos, né? Não demonstrava, né? Já era homem, né? Não podia demonstrar os medos, mas eles estavam lá dentro. E quando eu cheguei já na fase, saí da adolescência, na fase adulta, eu fui buscar, né, mais conhecimento sobre essa área espiritual, porque o da minha religião não estava me satisfazendo. E aí fui buscar no espiritismo, né? Eu li algumas coisas de Allan Kardec, achava interessante, tinha uma lógica em algumas coisas, né? Então, um dia, morava na Tijuca nessa época, entrei num centro espírita, né? Fui lá, me apresentei, fui muito bem recebido, mas eu saí de lá não me sentindo bem, assim, não foi o ambiente que eu buscava. Eu me recordo que eu falei para minha mulher, olha, a religião católica não está me satisfazendo. Hoje fui nesse centro espírita, não me senti bem. Então, eu intuo, né, que exista um Deus e eu vou seguir dessa forma, intuindo que existe Deus, mas não vou seguir nenhuma religião. E fui tocando a vida, mas continuando, né, com as crenças ainda, né, da minha educação, né, com todos os ritos, né, dessa educação. Até que um dia, no trabalho, eu estava fazendo um projeto,
novo lá na área de desenvolvimento de sistemas, junto com um engenheiro, que eu me aproximei dele por causa do trabalho, então nós almoçávamos juntos, e ele começou a me falar umas coisas que eu achei muito interessante e muito lógico. E eu perguntava para ele, mas da onde você tirou isso? Isso aí é muito bacana. Ele falou, um dia eu te apresento. Aí a curiosidade aumentou, né? E eu comecei a insistir com ele. Mas, cara, da onde você tirou isso? Ele falou, não, eu vou te levar um dia na Fundação Logosófica, que eu sou estudante de logosofia, e isso que eu estou te apresentando, eu aprendi lá. E aí, quando ele falou de logosofia, eu recebi muito bem, porque tem um casal, amigo dos meus pais, que era até conhecidos da minha mãe desde a juventude dela, lá de Uberlândia, que eles eram estudantes de logosofia. E moravam no mesmo prédio que eu, e a gente sempre escutava, né? Cadê o Toninho e a Márcia? Cadê o Toninho e a Márcia? Estão na logosofia, estão na logosofia. Então, quando falou de logosofia, eu logo associei a eles, que eram pessoas muito queridas, e falei para ele, eu vou sim. Só que eu falei vou sim, virei as costas, fui embora, fui trabalhar, esqueci. Um belo dia ele chegou na empresa e falou, Tadeu, hoje eu vim de carro, vou te levar na logosofia e depois eu te levo em casa. Aí eu não tive como não ir, né? Fui assistir uma palestra de logosofia, né? E me encantei com a palestra, me inscrevi para fazer um curso de informação de logosofia. Isso foi em 1991, nunca saí mais e sou muito grato a esse amigo que me apresentou a logosofia. Então, vou falar aqui em poucas linhas, né? O que tão grande, né, a logosofia, né, me apresentou. Ela me trouxe um conceito de vida e um conceito de felicidade que eu podia buscar. Mas essa felicidade, essa vida, eu tinha que colocar um esforço, inteligência, né, para que eu conquistasse essa nova vida que eu queria. Eu queria saber, né, sobre as mesmas perguntas que eu fazia, se Deus existe, se tem vida após a morte, se existe inferno, paraíso, como é que eu faço para ir para o paraíso, como é que eu faço para ter a vida eterna. Só perguntas fáceis. Mas isso não era um questionamento só meu, né? Poucos dias eu estava lendo um livro que estava falando o seguinte, que Platão e os filósofos platônicos acreditavam que o mundo emanava de uma grande mente cósmica e havia sido criado por inteligências superiores. E, por isso, acreditavam que o mundo inteiro, o universo inteiro, tinha inteligência infinita trancada dentro deles. E o que seria possível, portanto, a mente humana para fazer, para destrancar essa inteligência, né? Ou, como diríamos hoje, sintonizar a essa inteligência. Ou seja, isso que a gente busca já vem de milênios, desde que a humanidade existe, né? Então, a logosofia veio trazer elementos para eu começar a destravar esse universo, a me sintonizar com esse universo e ganhar uma gama de conhecimentos que eu não tinha, né? E aí, essa palestra, né, é sobre vida, destino e esperança. Então, com a aquisição dos conhecimentos logosóficos, eu percebi que os conhecimentos sobre esses temas estão em mim em constante e crescente evolução. À medida em que eu amplio e adquiro novos conceitos, esses temas, né, tomam uma outra dimensão. Eu entendo que cada um tem que fazer o seu esforço para se aproximar cada vez mais sobre o sentido de cada um desses temas. E para ampliar esses conceitos, eu aprendi na logosofia que primeiro eu tenho que me conhecer. E através do meu conhecimento e do meu aperfeiçoamento, eu tenho condições de começar a encontrar as respostas a outras perguntas de caráter espiritual, né, de caráter transcendente, metafísico. É um processo lógico que exige esforço, constância, né, dedicação, mas é muito prazeroso. A mim me dá um prazer enorme. Eu nunca fui para um estudo, uma reunião de estudo na logosofia
triste, assim, falar, hoje eu não vou, vai ser ruim. Não, sempre vou, porque eu sei que eu sempre saio de lá com um pouco mais e isso me energiza, né? Mas como é que eu faço para me conhecer, né? Se queremos consertar algo, né, temos que conhecer a fundo como ele funciona. Se queremos construir algo, temos que saber o que queremos construir. E vejam, né, como a logosofia está me ajudando a me conhecer, né? Ela descreve brilhantemente a constituição do ser humano, né, e o meio, né, onde vivemos. Então, conhecer a mim mesmo, né, envolve eu conhecer um ser que é bio, ou seja, biológico, é psicológico e é espiritual. Então, a logosofia diz isso, olha, somos seres biopsíquico espirituais. O ser psíquico e espiritual, né, tem a formação da alma, que é a parte psicológica e do espírito, né, que para a logosofia, alma é uma coisa, espírito é outra, né, e a parte espiritual, né, é essa parte divina, né, que carrega a nossa herança de outras etapas de vida, porque a logosofia traz esse conceito de etapas de vida, nós estamos cumprindo etapas de vida, e é o que nos faz eterno, né? E é uma forma também lógica de falar assim, pô, mas como é que a logosofia prova que existem etapas de vida? Basta, né, sermos assim, observadores da vida, né? Se a gente olha os seres, quando nascem na mesma família, com a mesma educação, e são diferentes. Da onde vem essa diferença? Então, é uma lógica que eles já tiveram experiências, né, anteriores em outras etapas de vida. Então, é muito prazeroso até saber que eu posso ser um ser eterno, que eu posso construir etapas de vida melhor para mim. Então, continuando, né, na conformação desse ser biopsíquico espiritual, a logosofia me ensinou que nós temos 3 sistemas, né? Nós temos um sistema mental, né, que é formado por 2 mentes, uma superior e uma inferior, que elas têm a mesma constituição. Dentro dessa mente existem as faculdades da inteligência, né? Então, as faculdades da inteligência, elas são formadas pelas faculdades de pensar, de julgar, de imaginar, de observar, de discernir, de razoar, recordar, intuir, entender. São várias faculdades que formam a nossa inteligência. Então, essa mente superior e a mente inferior possuem essas faculdades. E, né, apresentou algo assim também fantástico, que era muito óbvio, mas que eu desconhecia por completo, que era sobre os pensamentos que povoam essa mente, né? Então, conhecer os pensamentos é uma das maiores chaves, né, para o processo de superação e evolução do ser humano. Hounsol nos mostra que vivemos em um mundo onde imperam os pensamentos. Vocês sabem o que é isso? Num mundo onde imperam os pensamentos, né? Então, se buscar no dicionário o que um imperador faz, né? Então, é igualzinho, é o que o pensamento faz na nossa mente. E a logosofia, ao expor seus conhecimentos, né, apresenta o que se refere aos pensamentos como um dos mais transcendentes e de vital importância para o homem. Afirma serem entidades psicológicas que se geram na mente humana, na qual se desenvolve e ainda alcançam vida própria. Ensina a conhecê-los, identificá-los, selecioná-los e utilizá-los com lucidez e acerto. Tais entidades psicológicas animadas constituem forças ativas de ordem construtiva a partir do instante em que ficam subordinadas às diretrizes da inteligência, ou seja, a partir de quando são submetidas pelo processo de evolução consciente a uma rigorosa fiscalização que permite dispor delas a serviço exclusivo da inteligência. Ou seja, nessa mente
quem tem que governar são essas faculdades da inteligência, e não os pensamentos. Então, a maior parte do tempo, nós somos dirigidos por pensamentos. Fazemos coisas que nos arrependemos. Por quê? Não fomos nós. Foram os pensamentos que nós deixamos ganhar força na nossa mente. Então, conhecer esse mecanismo dos pensamentos é primordial para esse processo, né, que a logosofia preconiza, que é o processo de evolução consciente. E, além desse sistema mental, ele fala que temos o segundo sistema aqui sendo o sistema sensível. Ele diz que o sistema sensível está configurado na parte anímica, na alma do ser humano, e tem sua sede no coração, órgão sensível por excelência e centro regulador da vida psíquica do homem. Divide-se em 2 campos ou zonas demarcados com exatidão. Uma zona pertence à sensibilidade, integrada pelas faculdades de sentir, de querer, de amar, de sofrer, de compadecer, de agradecer, de consentir e de perdoar. E a outra zona corresponde aos sentimentos, que é o espaço dimensional em que eles nascem, vivem e atuam. Além desses 2 sistemas, né, o mental e o sensível, existe o sistema instintivo, um dos que a gente mais usa, né? Esse sistema conta com as suas energias, né, que o homem precisou utilizar para sua defesa desde os primórdios, né, das primeiras idades, né, e incitado pelas exigências naturais da vida primitiva e preservação da espécie. Além disso, Hounsol nos ensina que nós temos consciência. E para a logosofia, consciência, né, tem um conceito assim muito amplo. Eu vou resumir aqui, né, sendo a consciência é a essência viva dos conhecimentos que a integram, que integram essa consciência. O que dá a ideia de que quanto mais conhecimentos assimilamos, maior é a nossa atitude consciente. Além desses 3 sistemas, além da consciência, nós temos um espírito. E, né, o conceito de espírito para a logosofia é diferente do conceito do espiritismo. Apesar de ter muitas coisas, né, similares, né, mas o conceito de espírito para a logosofia é o seguinte, né, que a logosofia expressa que não há outro intermediário entre Deus e o homem que não seu próprio espírito, com quem deve vincular-se e a quem deve oferecer a direção da sua vida. Alcança-se essa finalidade enriquecendo a consciência por meio do conhecimento transcendente, pois só assim pode o homem compreender qual é a sua missão e como está constituído seu ser imaterial, seu próprio espírito. Agente que responde ao influxo da eterna consciência universal e leva consigo, através dos tempos, o signo cósmico da existência individual. Com esses conhecimentos, aprendi que eu possuía um mundo interno próprio que eu deveria explorar e desenvolver. Além disso, a logosofia me apresentou as leis universais. Não estou falando dessa minha Constituição. E agora ela apresenta as leis universais, né, no mundo externo que está conectado ao meu mundo, né? São leis que regem o universo, né? A ciência, né, descobre as leis físicas. Os cientistas, né, eles comprovam as leis físicas, mas a ciência não tem, né, se incumbido de desvendar essas leis cósmicas, essas leis universais que a logosofia apresenta. Como exemplo, né, temos aqui dessas leis metafísicas, leis de causa e efeito, lei de evolução, lei do tempo, lei de movimento, lei de correspondência, lei de afinidade, lei de herança, são várias leis. Então, conhecendo essas leis, conhecendo a nós mesmos, a gente começa conhecendo os pensamentos, né, começando a cuidar, né, dos pensamentos que entram nas nossas mentes, né, os pensamentos que povoam a mente, sabendo que direção a gente tem que tomar,
para cumprir os princípios dessas leis, a gente começa a acertar mais na vida e criar uma nova vida. Então, eu vou passar para a Célia, né, que, como o destino, né, é consequência da vida que levamos, né, a Célia vai agora nos falar um pouco desse tema, né, que também gera aí várias dúvidas, vários interrogantes sobre o destino. Pode falar, Célia. Boa noite a todos, né? É uma alegria estar aqui com vocês e recebê-los nessa sala virtual, né? Então, a vida, ela é realmente um conceito muito amplo, como o Tadeu trouxe, né? E que correntemente é definido de diversas formas, né? Hoje vocês estão tendo a oportunidade de tomar contato do conceito logosófico de vida que o Tadeu acabou de trazer para vocês. Agora, quando eu disse que vocês estão conhecendo uma nova concepção sobre a vida, que é a concepção que a logosofia está apresentando, eu carrego assim, nessas minhas palavras, os meus mais profundos votos de esperança, né? Para que vocês não arquivem simplesmente esse conhecimento que vocês estão ouvindo agora, né, como mais um dos conhecimentos no arquivo mental que é a nossa possante mente, né? E que, ao final de contas, vamos colecionando e muitas das vezes pouco utilizamos e até esquecemos. Não, o que eu espero, sinceramente, é que vocês, ao nos escutarem, né, e ao escutarem um pouquinho do que a gente trouxe, assim, e que a gente tem comprovado sobre essa trilogia, vida, destino, esperança, né, aplicando o método logosófico na nossa vida, uma vez fazendo sentido para vocês, que vocês prossigam no aprofundamento desses conhecimentos que a logosofia abarca enquanto ciência e que integre, né, aos seus hábitos diários, tornando a noite de hoje um divisor de águas na vida de vocês, assim como a primeira vez que eu ouvi falar em logosofia, assisti uma palestra 27 anos atrás, representou um divisor de águas na minha vida. E tal como o Tadeu também expressou há pouco. Bem, eu quero iniciar assim, falando sobre destino, né? Vou falar bastante sobre reflexões conceituais do destino, né? Já que ele é um tema muito também debatido correntemente. E aí eu quero iniciar fazendo algumas perguntas, né? Quem daqui de nós já não quis conhecer previamente o próprio destino? Mas será que o destino é algo que se pode conhecer previamente? Ou o destino é algo que se constrói na medida em que se vai vivendo? Mas se o destino é algo que se constrói, como então é possível construir algo se eu o desconheço, né, previamente? Então, eu confesso que as minhas inquietudes, quando eu era mais jovem, tanto quanto o Tadeu trouxe as dele, e tenho certeza que cada um de vocês que hoje está aqui nos assistindo tem suas próprias inquietudes, as minhas inquietudes giravam muito em torno disso. Como posso construir o meu destino e quem sou eu? Mas aí, se a gente for fazer uma pesquisa, né, o estudante de logosofia ele acaba se tornando um cientista de si mesmo, né, porque ele tem uma bibliografia ampla, trazida, né, da autoria do seu próprio fundador, né, que é Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti, e à medida que a gente vai interpretando seus ensinamentos e aplicando na vida, a gente vai também se habilitando nessa grande função que é estudar, aprender, ensinar e realizar, né? Pois a educação é a base, na verdade, né, da humanidade. Bem, se a gente for pesquisar no dicionário o conceito de destino, a gente vai encontrar 7 significados bastante interessantes. Destino é uma sucessão de acontecimentos, destino é uma fatalidade, o destino é aquilo que não se pode prever, o destino é o propósito de alguma coisa, ou então o destino é a aplicação e a serventia que você atribui a algo.
O destino é a direção que se segue pela vida, né? É o rumo que se dá na vida. O destino é o local que se quer alcançar, é uma meta. E o destino também é a própria vida, a própria existência. Esses foram os conceitos que eu encontrei, né, em diversos dicionários. Consultando a corrente filosófica, tradicionalmente o destino é uma ordem total, né, representada por uma força que submete o homem aos seus ditames. E aí, na corrente filosófica tradicional, por ser uma ordem total que determina o indivíduo e que ele nem se apercebe dela, tradicionalmente, na corrente filosófica, o destino é cego. Mas aí vai havendo a evolução dos conceitos. Então, na contemporaneidade, né, nós já temos visto a filosofia trazendo o destino de uma outra forma, perdendo essa característica de determinação de ordem total e de que seja cego, e substituindo isso por uma determinação necessitante, que o indivíduo acaba reconhecendo e aceitando deliberadamente na sua vida. Por quê? Porque é uma determinação que ocorre e transcorre por situações e por repetição, certo? Se eu fizer um apanhado desses conceitos, né, frente ao que eu estou observando desde que estudo logosofia e com o olhar da lupa logosófica, com os conceitos que eu já consubstanciei em mim, né, da teoria logosófica, eu faria o seguinte enunciado para vocês, né? Destino é a sucessão de acontecimentos na vida, derivada de um propósito, conjugado à aplicação do conhecimento de si mesmo, ao longo da própria existência, vai definir a direção que eu quero seguir e o rumo que eu quero dar à minha vida. Logo, o destino para a logosofia requer a posse de um conhecimento, para que ele possa ser estabelecido, concretado e construído. Com relação ao destino ser uma sucessão de acontecimentos, nós podemos observar que se refere aí a dois tipos de classes, né? Acontecimentos de um conjunto de situações pré-concebidas, que foram planejadas ou que derivam de uma escolha realizada, como também um conjunto de acontecimentos e de situações inesperadas, como os famosos imprevistos e adversidades que a gente tem pela vida, e que nem sempre são desejáveis, não é verdade? Porém, o mais importante, observem as palavras do autor da logosofia nesse trecho de um ensinamento dele. Ele diz assim, abre aspas, para que a vida cumpra seus altos objetivos, será necessário criar internamente estados de ânimo que influam em forma decisiva no futuro da mesma, a fim de evitar as alterações internas tão frequentes quando se está sob a influência de estados transitórios e que são contrários às boas disposições do ser humano. Ora, só para eu criar esses estados de ânimos positivos, eu preciso de um conhecimento. E é aí que entra o conhecimento logosófico, pois ele edifica e impulsiona a capacitação mental do indivíduo a partir de uma base, que é o conhecimento de si mesmo. Uma vez que ele fundamenta-se na realidade, né, na descoberta de como se pensa e de como se sente, e acaba ensinando o indivíduo a conduzir o seu pensamento e as suas ações por caminhos mais seguros. É como o Tadeu já trouxe. Se eu conheço como eu me configuro e como está disponibilizado a minha estrutura mental e sensível, a minha forma de pensar, a minha forma de sentir, como eu produzo os pensamentos, como eu produzo os sentimentos, eu começo a ter um governo sobre mim mesma e sobre aquilo que acontece comigo. O conhecimento logosófico, ele é, então, para o indivíduo, ao mesmo tempo, uma aprendizagem e um ensino, né?
Por quê? Porque ele tem a propriedade de despertar o entusiasmo, de orientar o entendimento humano, de proporcionar estímulos positivos e criadores para a mente, para movimentar toda a engrenagem da inteligência e sempre no sentido de buscar e de produzir iniciativas e soluções criadoras, né? Sejam para os problemas, para as situações vindouras, para planos futuros. Em verdade, o estudante de logosofia se propõe, quando ele decide realizar um processo de evolução consciente, ele se propõe a uma constante atividade mental, mas sem estresse, sem cansaço, porque, em verdade, o ser humano vai aprendendo o potencial criador de sua mente. E aí eu faço uma analogia do destino com um tecido, né? Se nós formos comparar o destino tal como um tecido, nós vamos observar que os fios vão sendo traçados, né? E que esses fios que vão traçando o tecido são, em verdade, as nossas decisões, que vão se emaranhando entre a grande trama da vida, que é a vida humana. Se esses fios com os quais eu escolho formar o tecido serão fios de ouro, ou se serão fios 100% de algodão, ou se serão fios combinados de outra composição têxtil, isso vai depender única e exclusivamente da minha escolha, como artesã têxtil, né? Que sou. E que vou tecendo com arte esse grande tecido da minha vida. Só que tem uma coisa, né? É com esse tecido que eu vou utilizar a vestimenta pela qual eu vou percorrer o caminho da minha vida. Então, é muita responsabilidade. Com que vestimenta eu vou percorrer o caminho da minha vida? Bem, agora eu quero convidá-los a uma reflexão. Quando a gente ingressa nesse mundo aqui terrestre, chamado, né, o planeta Terra, por meio do nascimento físico, nós ainda não temos a mínima noção do que iremos percorrer. Esse caminho a percorrer, né, chamado de vida, entre o nascimento da vida física e até a vida terrestre, né, até o falecimento, né, físico, ele começa a nos inquietar em termos de percurso à medida que nós vamos aumentando a nossa percepção, né, do mundo onde vivemos e também daquilo que nós vamos descobrindo a respeito de nós mesmos como seres humanos. Então, é a partir da interação que a gente vai tendo com o mundo externo e conosco mesmo que vai começando a gerar uma série de inquietações nossas. E aí eu criei uma hipótese, né? Como cientista de mim mesma, eu criei uma hipótese e que eu quero compartilhar com vocês, né? Eu tenho a seguinte hipótese, de que quando a gente nasce fisicamente, o nosso espírito traz consigo, para essa experiência terrestre, uma carta. E com a seguinte recomendação: seja feliz. Pois senão não haveria, né, o porquê de uma busca tão incessante, tão grande, que incorre na vida de todos os seres humanos, que é a tal busca pela felicidade. Ocorre que, acompanhada essa carta, quando a gente ingressa nesse mundo aqui terrestre, fisicamente, nunca vem escrita a fórmula de como ser feliz. E daí começa o grande dilema do destino individual humano, que é traçar a rota da própria felicidade na sua vida. E o ser humano passa a viver com grande expectativa de alcançar, nesse estado de espírito, de bem-estar em tudo que ele realize, né? Dele alcançar essa felicidade, independente do campo, inclusive, de sua atuação, seja o campo individual, o campo familiar, social, econômico. Ele vai estar sempre esperando, né, de qualquer iniciativa que ele empreende e que ele decida implementar em sua vida a culminação exitosa de uma experiência feliz.
esse traçar a rota da própria felicidade acaba sendo um movimento contínuo que impulsiona cada um de nós seres humanos ininterruptamente em busca dessa felicidade. É, em verdade, eu diria, um movimento de aperfeiçoamento, inclusive contínuo, né? Pela busca que ele gera por experiências mais felizes. E aí, novamente, eu peço assim para trazer um trecho de um dos ensinamentos do autor da Logosofia, publicado no livro O Mecanismo da Vida Consciente. Esse livro está disponível também por download no site www.logosofia.org.br, onde o autor diz assim, abre aspas, transformando o ser psicológico e espiritualmente pelo influxo de conhecimentos tão essenciais para o seu aperfeiçoamento, também seu destino se delineia com outros contornos e oferece perspectivas de qualidade muito superior às que espera um indivíduo que permanece alheio a estas verdades. Esse destino, que cada um pode forjar, depende muito da realização interna e do avanço no conhecimento que se tenha de si mesmo. Em função disso, é o próprio ser, afirma o autor, que voluntariamente pode mudar o seu destino por outro melhor, quando a sua inteligência se esclarece e busca outros horizontes, em que possa expandir a sua vida, elevando-a por cima de toda limitação. E aí o autor conclui, esse destino é o patrimônio espiritual do homem, o arcano inviolável que contém impresso o processo secreto de sua existência. E aí, eu gostaria assim de me referir àquelas perguntas iniciais novamente que eu trouxe para vocês para ajudar na reflexão, né? Desde que eu comecei a estudar logosofia, por conta de tomar conhecimento com esses conceitos novos, com essa estrutura de configuração do ser humano, com o método logosófico de aplicação do conhecimento de si mesmo, o destino passou de algo incerto para algo certo para mim. Pois eu mudei o foco de tentar adivinhá-lo para passar a construí-lo, só que com conhecimento, né? Um conhecimento sobre mim mesmo que eu fui adquirindo à luz da bibliografia logosófica. Note-se que quando eu digo que eu passei de um destino incerto para um destino certo, eu não estou relacionando ao que seja previsível, porque não existe nada de fenomênico. Mas sim estou me relacionando àquilo que seja planejado e que pode ser, portanto, esperado como fruto desse planejamento. É uma questão de lógica, como o Tadeu já trouxe. A logosofia se fundamenta muito na lógica, inclusive a lógica é uma lei universal. Porém, agora, se os microfones estivessem abertos, eu acho que vocês iriam me perguntar, mas que garantia, Célia, você tem de que o planejado por você vai lhe remeter ao resultado esperado, ao anelado, ao sonhado? E aí eu escolho responder novamente com raciocínio de lógica também. Se eu planejei, me organizei e cumpri as etapas do planejamento, na sequência do tempo esperado, é uma consequência natural que eu obtenho o resultado final idealizado. Só que tem um segredo aí, que a logosofia traz de uma forma muito apropriada. Nesse processo de sequência do tempo esperado, é que a espera, na concepção logosófica, ela tem um significado muito próprio, pois ela refere-se a uma ação inteligente, não passiva, uma vez que envolve uma das fases de todo um processo onde se investiu uma iniciativa, onde se investiu esforço, empenho, para culminar no resultado final pega a fralda idealizado. dele, que está na cama, assim. A espera, acho que tem um microfone aberto.
Acho que agora silenciou. A espera, em verdade, ela não é um tempo estático para a logosofia. Muito pelo contrário. Ela é o próprio tempo em ação, em movimento, impulsionado pela vontade que se tem de concretizar, de se realizar o que um dia idealizou e de tornar aquilo realidade. Mas aí vocês podem também querer me perguntar se o microfone tivesse aberto. E quando ocorre o inesperado, Célia? Aqueles famosos imprevistos ou adversidades? Bem, aí nós vamos ter ao nosso dispor, conforme já citado pelo Tadeu, os recursos da inteligência, que são ilimitados, né? No sentido de que, quanto mais utilizados, mais se ampliam, tal como o condicionamento físico que adquirimos quando empreendemos um determinado esforço na musculatura física, né? É como se a mente fosse um músculo também, se analogamente pudéssemos comparar assim. E ao colocar toda a sua estrutura em funcionamento com o conhecimento adequado, né, você vai ampliando essa capacidade e esse condicionamento. Recursos esses que se resumem nas inúmeras faculdades mentais e sensíveis que o Tadeu já trouxe e que integram esse maravilhoso mecanismo psicoespiritual humano que a logosofia traz tão bem descrito na base de sistemas. O autor tem uma frase que no livro O Senhor de Sandara, que é um romance psicodinâmico, é uma modalidade diferente dele apresentar os ensinamentos de logosofia, onde ele diz o seguinte, que o inesperado, as situações não previstas, né, e que acontecem inesperadamente, elas têm sempre a virtude de alterar temporário ou definitivamente o ritmo monótono da vida. Então, olhem bem como a gente, a partir do momento que começa a estudar e se propõe a desenvolver, né, um processo de evolução consciente na própria vida, com o desenvolvimento de toda a sua potencialidade mental e sensível, observem como a gente vai começando a mudar a forma com que encaramos as coisas, né? As situações inesperadas, dolorosas ou não, elas já começam a se tornar desafios, né? Que a gente começa a aprender a buscar soluções e capacitações internas em nós mesmos para superar esses desafios, né? Com virtudes, com valores, né? Sempre buscando a própria superação. E é nessa prática da própria vida que o investigador da logosofia vai aprendendo uma nova forma de gerenciá-la, pois vai se adestrando no manejo do hábito de colocar o problema dentro da vida e não a vida dentro do problema. O desconhecimento desse maravilhoso mecanismo psicoespiritual que tanto impacta a realidade interna do ser humano, regulando a sua vontade e a sua energia vital, de fato impossibilita uma construção mais sólida do destino, pois muitas das vezes deixa-se ir à deriva um projeto mediante o surgimento das primeiras dificuldades. Então, uma vez que a gente identificou que o conhecimento é a base para a construção do próprio destino, será que só isso bastaria? Não. Um outro trabalho tem que ser continuado em paralelo, que é forjar em si mesmo as virtudes e os valores necessários. E aí eu quero destacar duas virtudes, é a firmeza e a determinação para se querer chegar aonde se quer chegar. E aí, voltando àquela minha hipótese da carta que cada um de nós recebe, né, quando chega a esse mundo terrestre, recomendando que seja feliz, eu observo que, no geral, os seres humanos, no afã por atender a essa recomendação, eles acabam se dividindo em dois grupos, com caminhos muito diferentes, né? O grupo que considera que está nesse mundo a passeio e o grupo que considera que está nesse mundo para algo a mais. E aí eu vou me deter no grupo que opta pelo caminho de que está nesse mundo para algo a mais.
em respeito a cada um de vocês que estão aqui hoje, né? Porque arrisco dizer que o que motivou individualmente cada um a estar presente aqui conosco em plena segunda-feira, início de uma semana, às 10 para as 9 da noite, lá no fundo, foi ouvir algo mais sobre essa trilogia Vida, Destino e Esperança e a sua relação com a própria vida. E daí poder tirar, né, um extrato, né, e uma vertente de como se pode ser mais feliz do que é. Cada um tem inconscientemente, tenho certeza, um objetivo de vida, mesmo que não saiba identificá-lo, expressá-lo, explicá-lo, mas que está muito vinculado a essa felicidade. Porque essa felicidade nada mais é do que o sublime resultado do cumprimento e atendimento a um pensamento universal, que é a evolução. No universo tudo evolui, o ser humano, como parte integrante, tem a vontade genuína de se aperfeiçoar pelo simples atendimento a esse ditame e busca ser melhor a cada dia. Observa-se naturalmente essa condição em cada ser humano. Consciente ou inconscientemente, ninguém quer andar para trás. Para construir o destino, precisamos de conhecimento, desse conhecimento sobre si mesmo, que já descrevemos para vocês, tanto eu quanto Tadeu, e que nos habilite nesse alcance do objetivo, que é chegar e alcançar a felicidade. E numa posição que queremos ocupar no percurso da vida, e que tem muito a ver com os dois objetivos, né, do ser humano, preconizados pelo próprio autor da logosofia no livro Introdução ao Conhecimento Logosófico. São dois grandes objetivos do ser humano: evoluir até a perfeição e ser um servidor da humanidade. Esse conhecimento de si mesmo, ele não deriva de um conhecimento tradicional comum. Ele é um conhecimento com uma linha diferente. Ele é um conhecimento transcendente, voltado para as qualidades do espírito, que são as virtudes que a logosofia instituiu como uma disciplina logosófica por meio do seu método de aplicação e aprendizagem. Hoje, aplicando o método logosófico de conhecimento de mim mesmo em minha vida, eu vejo que a cada dia minha performance de conduta é melhor que a de ontem e será melhor que a de amanhã, pois esse processo de evolução consciente que cada estudante de logosofia se propõe a realizar é de permanente aperfeiçoamento e por decisão própria do indivíduo. É isso que torna o conhecimento de si mesmo, trazido pela logosofia, eficientemente e eficazmente sustentável. Sabe por quê? Porque ele é conduzido única e exclusivamente pela própria vontade do ser, pelo mais puro anelo de querer ser melhor e pela sua consciência. Esse é o plano pedagógico criado pelo autor da logosofia para a humanidade, onde cada um do seu lugar, munido desse conhecimento de si mesmo, que é um conhecimento transcendente, investigará o próprio mundo, o seu, o interno, colocando-se nele e não fora dele. Colocar-se no seu mundo interno é posicionar-se frente a si mesmo. Em primeiro lugar, é flagrar as deficiências e fortalecer as virtudes. Tudo isso para saber se colocar frente a si mesmo e ao outro da mesma forma, de uma maneira integrada, não havendo díspares entre o que se é, o que se fala e faz, ou entre o que se é e a conduta que possui. Sendo exemplo, inspirando mediante as próprias ações a sua contribuição para um mundo melhor. Afinal, a mudança que queremos ver no mundo inicia primeiramente em nós.
Eu vou passar, então, a palavra para o Tadeu, que vai trazer alguns aspectos sobre a esperança. Obrigado, Célia. Bem, estamos a 5 minutos do final. Eu vou tentar ser breve para que a gente consiga cumprir aí pelo nosso horário. Então, vamos falar um pouco, né? Falamos de vida, destino, falar um pouco sobre a esperança, né? E certamente é a esperança em uma vida e um destino melhor. Falando sobre esperança, né? O que vem imediatamente à nossa mente ou ao nosso coração quando escutamos essa palavra, esperança? Num mundo tão conturbado como hoje, existe algo que me traz esperança? Por quê? Que algo é esse? O que significa ter esperança? É o mesmo que ter fé? É o mesmo que ter confiança? É o mesmo que ter certeza? Ou é um conceito totalmente diferente de todos esses? Que tipo de esperança eu devo cultivar na minha vida? Então vamos falar sobre um pouco de conceito e de que esperança temos que ter, né? Correntemente, né, no mundo dizem que a esperança é a última que morre. Que a esperança é o sonho do desejo, é uma luz no fim do túnel, é uma aposta com o futuro. Dizem também, né, tem um autor que diz que a paciência é a arte de ter esperança. O ex-presidente francês Charles de Gaulle dizia que o fim da esperança é o começo da morte. A esperança sempre vence a preocupação. Se formos no dicionário, né, dizem que é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. Confiança em coisa boa, fé, confiança de que algo acontecerá, crença de que um desejo se torne realidade. Então, esses são os conceitos, né, de esperança. E, né, ter esperança é bom ou é ruim? Certamente que é bom ter esperança. Um ser sem esperança é um ser morto, como já foi dito, né? Morto para a vida. Temos que ter bons propósitos para a vida, ter bons projetos. Porém, a esperança pode estar próxima da razão ou próxima da imaginação. Quando ela se afasta da razão e vai para a imaginação, podemos frustrar essas esperanças. O que está por trás da esperança? Ela é um pensamento ou ela é um sentimento? Onde nasce a esperança? Como ela se mantém? Isso são perguntas, né, que a gente tem que procurar responder. A esperança nos traz estímulos, entusiasmo, né? E como isso acontece? Então, Raul Sol diz, abre aspas, o estímulo aflora do propósito, do projeto, iniciativa ou fim que se procura realizar e sustenta o entusiasmo, que é necessário manter permanentemente durante o prosseguimento da obra que se quer realizar. Mas tenha-se em conta que o entusiasmo originado de uma esperança não deve jamais ser inflado pelos excessos da ilusão, capaz de aumentá-la até o ponto de sufocar esse mesmo entusiasmo. Conformamo-nos com pequenas esperanças, enquanto nos capacitamos para semear de estímulos positivos a área de nossa vida. É conhecer o segredo que para que frutifiquem numa sucessão feliz, né, de esperanças e entusiasmos maiores. Ou seja, é bom ter uma esperança próxima da razão, esperanças alcançáveis e lutar pelos nossos propósitos para que essas esperanças sejam alcançadas. É a esperança a que alenta o mais ousado dos projetos, as iniciativas mais arrojadas, os impulsos sensíveis, aparentemente impossíveis. Aquela palavra, né? Aquela frase, né? Vai dar certo, afirma o coração apaixonado, apesar de tudo indicar o contrário.
Depois, alentado pela força da esperança, se agiganta na luta para concretizar seu ideal ou seu sentimento. Por que isso acontece? De onde vem essa força? A esperança é característica dos empreendedores. Eles precisam de entusiasmo, vontade, esforço e dedicação para alcançar os seus projetos. E a esperança os mantém focados nos seus objetivos. O autor da Logosofia nos ensina que a esperança deve ser sempre fruto do próprio esforço. E assim poderá ser medido esse esforço na metade do caminho, sendo fácil ver a outra metade a ser alcançada. A esperança tem relação direta com o saber esperar, porém não deve ser uma espera passiva, confiando na sorte, no acaso. Tem que ser ativa, que ser construída, tem que ter um esforço inteligente, tem que ser a espera em ação. A logosofia, né, tem me ajudado a me conhecer melhor para que, progressivamente, eu passe a dominar cada vez mais os meus pensamentos e a criar os bons sentimentos. Por lei de lógica, por lei de causa e efeito, de evolução e de movimento, posso compreender que, cultivando esses bons pensamentos e esses bons sentimentos, construindo uma vida melhor, poderei manter viva a esperança de um futuro melhor. Enquanto somos assistidos pela esperança, conseguimos sustentar a luta. Temos forças para nos manter de pé, enfrentando a adversidade. E como a luta é lei da vida, Raonsol também ensina o seguinte, abre aspas, para triunfar é necessário vencer. Para vencer é necessário lutar. Para lutar é necessário estar preparado. Para estar preparado é necessário prover-se de uma grande inteireza de ânimo e de uma paciência a toda prova. Mas para isso requer, por sua vez, levar constantemente ao íntimo da vida o incentivo da suprema esperança de alcançar aquilo que se anela como culminação feliz da existência. Então, voltando às perguntas iniciais, né, eu me perguntei, que tipo de esperança eu devo cultivar na minha vida? Cheguei à conclusão que a minha esperança é a esperança de viver em um mundo melhor. E como transformar esse mundo para ele ser melhor? A minha conclusão é que devo começar por mim e depois ajudar, né, a quem eu puder, para que também consiga se superar. Agregando amor a essa tarefa, a conquista certamente será obtida. Agradeço a todos, né? Estamos passando um pouquinho, a Célia ainda vai fazer uma conclusão, mas acho que mais uns 2 minutinhos para a gente finalizar. Obrigado. Abrir agora o microfone. Então, para ser breve, não tomar o tempo além do combinado com vocês, né? Como vocês podem ver, toda a base dos conceitos que o autor da Logosofia traz como inovadores, né, para a realização de um processo de evolução consciente, eles se apoiam sempre, a base é sempre a mesma, é o conhecimento de si mesmo. E não diferente é para a esperança. A esperança na concepção logosófica, ela também se apoia no conhecimento de si mesmo, que incrementa a confiança em si mesmo por meio da consciência que se passa a ter nos maravilhosos recursos internos, né, que estão disponíveis nesse equipamento psicoespiritual que a gente falou ao longo dessa hora. Só que a esperança, na concepção logosófica, ela não é uma esperança cega nem fenomênica. Ela tem um nome. A base dela é uma esperança na fé em si mesmo, né?
que é a fé pautada naquilo que cada um de nós vai aprendendo a desenvolver em potencial e em recursos internos de realização. E aí eu quero assim encerrar, para não tomar realmente mais o tempo de vocês e não ir além, com um trecho também daquele livro que eu já citei antes, O Mecanismo da Vida Consciente, que está disponível em download, onde o autor da Logosofia diz assim, que o homem deve ir sempre em busca daquilo que não está na órbita dos conhecimentos comuns, a fim de dilatar a vida rumo a campos fecundos, os quais, dominados pelo saber e pela experiência, lhe permitam alcançar progressivamente maior perfeição. Em cada novo dia em que sua vida penetre, deverá encontrar um incentivo para aproveitá-la melhor. E também algo que o inspire acerca do que deve fazer para que os dias vindouros superem os atuais e lhe proporcionem, ao serem vividos, os benefícios de sentir-se bem, seguro e feliz. Então, que cada novo dia é uma grande oportunidade que temos, né, de colocar em prática aquilo que vamos aprendendo. E falando-se em esperança, espero que vocês, né, sigam a sensibilidade de vocês mediante o que escutaram, né, e conheçam um pouco mais sobre esse conhecimento, que realmente é transformador das vidas. Obrigada. Bom, muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez aos palestrantes por todos os ensinamentos. Reforçar que nós estamos em uma semana de festa, né? A Logosofia amanhã faz 90 anos e essa semana a gente vai ter mais uma atividade remota, também online, que é nível nacional. A Logosofia e sua contribuição para a humanidade. Vai ser no dia 12/8, na quarta-feira, às 20 horas, e a transmissão vai ser no próprio site da Logosofia, logosofia.org.br/90-anos. É uma atividade, quem tiver Instagram, acompanhe pela hashtag Logosofia, que vai acompanhar todas as atividades que a gente vai ter. Tadeu, muito obrigada. Célia, muito obrigada. E uma boa noite a todos. Em breve vocês vão receber os próximos convites. Obrigada, queridos. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigada a todos, tá? Boa semana. Isso. Muito obrigada, foi ótimo. Obrigada a todos, foi excelente, muito bom. Beijo, Tadeu, um beijo. Boa noite. Beijo, boa noite obrigado, velho. Muito obrigado. Beijo, Boa noite. queridos. Boa Muito noite. bom. Beijo a todos. Muito Obrigada, bom. Um beijo, Tadeu. Beijo, querido. Boa noite. Beijo. Muito bom, muito bom. Parabéns, Boa Célia e noite. Tadeu. Beijo. Parabéns, Célia e Tadeu. Obrigada pelos estímulos, queridos. Isso. Boa noite. Uma Boa semana noite. muito feliz, muitas celebrações. Aí, temos muito que celebrar essa semana mesmo. É verdade, Beijo. é verdade. Beijo grande, queridos. Beijo. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite. Tô tentando Boa sair noite. aqui, ó. Peraí. Que vai sair. Só tá a Natácia Thaís. Me